Glória a Deus, meu irmão em Cristo. Vamos dar uma estudadinha de uma maneira diferente, textualmente, no Evangelho de Lucas. Eu sugiro a você que você pegue a sua Bíblia e participe comigo. Mas é mais ou menos assim que eu estudo, de uma maneira bem superficial, aquele estudo bem simples, né? Para que eu possa entender, porque você deve trabalhar, você deve estudar. Enfim, é muito importante você ler a Bíblia e entender o mínimo possível. E extrair do texto lido muitas informações que podem realmente, com certeza, nos abençoar no dia a dia. Então, nós estamos aqui dentro de uma série de vídeos falando a respeito da visão panorâmica dos evangelhos. E Lucas, médico, então assim ele recebeu a inspiração de Deus e escreveu-nos esta palavra maravilhosa. Então eu peço que você vá no capítulo 5 de Lucas e vamos estudar a respeito de um ocorrido, de um acontecimento maravilhoso. Então, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 17. Estaremos estudando o 17, o 18, o 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de maneira bem simples, a respeito da palavra de Deus. Pois bem, quando nós lemos aqui Lucas, capítulo 5, versículo 17, já tem então o subtítulo A Cura de um Paralítico. Então, a cura de um paralítico aqui está dentro de uma questão assim, em primeira mão, como seria a cura física. Mas, consequentemente, com o ocorrido, nós já sabemos que aconteceu a física mais a cura espiritual. Eu vou abreviar aqui espiritual. E aí eu vejo só no subtítulo que tem a palavra paralítico. Então, paralítico significa o quê? Você buscando nos dicionários, seria o quê? Aquele que é falto de ação motora, eu vou colocar aqui, ó, total ou parcial. Da onde? De algum órgão do corpo. Aqui era um paralítico, a cura de um paralítico. Então, Jesus, segundo aqui o Evangelho de Lucas, nos fala desse personagem. Jesus estaria então curando um paralítico, trazendo um restabelecimento físico, como também, consequentemente, um espiritual. E o 17 nos ensina, e aconteceu, um episódio, que num daqueles dias estava ensinando. Então, a palavra ensinar, quando eu estou aqui meditando, buscando no Senhor, muitas e muitas vezes ela se repete. Ensinar, então vamos ver o que significa ensinar. Vamos colocar aqui, transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento a quem? A alguém. Então, Jesus estava ensinando, ou seja, transmitindo conhecimento a alguém. Qual era esse conhecimento? A salvação, a palavra da constituição do reino de Deus, as boas novas, as boas notícias, a respeito de errar o alvo, que é o pecado, a respeito do adultério, da morte, da inveja, da cobiça, a respeito do Salvador, da libertação, da cura da alma e do espírito, ensinando. Jesus, ele era o maior dos pedagogos da face da terra, o perfeito Filho de Deus. Entendi. Então, a cura de um paralítico, um personagem, Jesus estava ensinando. Muitas vezes ele ensinou na sinagoga, como nós já falamos, era um local de estudo e aprendizado e oração e adoração a Deus. A sinagoga era um lugar onde assim era lidas as escrituras, e o templo era um outro lugar. Por exemplo, em Jerusalém. E diz assim o 17: e estavam ali assentados quem? Fariseus. Eram aqueles que estudavam a lei, mas não praticavam aquilo que ensinavam. Fariseus e doutrinadores. A palavra doutrina, então nós temos aqui personagens, vai nos falar sobre um paralítico, sobre fariseus e doutrinadores da lei. Que doutrinadores? A palavra doutrina, vou pôr bem aqui do lado, significa ensino.
E a palavra dogma, que não é o caso aqui, é linha de interpretação. Então, assentados aonde Jesus estava, tinha então, provavelmente, com certeza, um paralítico, os seus discípulos, mas também outras pessoas, outros judeus, a exemplo de fariseus, que Jesus combatia direto, os fariseus e os saduceus. E esses fariseus estavam com quem? Com os doutores da lei, que também poderiam ser chamados doutores da lei, que eram os escribas. Vamos escrever aqui no cantinho. Os escribas, os mestres que estudavam diariamente a Torá, que é a lei de Moisés, o Pentateuco. Então diz mais que tinham vindo de todas as aldeias, essas pessoas vinham de todas as aldeias, e vamos colocar da Galileia. Da Galileia é uma região. Então as pessoas, quando Jesus ensinava, tanto os fariseus como mestres e doutores da lei vinham ter com Jesus para sondá-lo, para ouvi-lo, né? E aí diz aqui que vindo de todas as aldeias, o impacto social era grande demais. Então as pessoas vinham da Galileia, diz aqui da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Então o único que cura, que tem poder, é o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Pois bem, mas eu já sei que paralítico é alguém falta de uma ação motora. Ele pode ser parcial ou total, existe o tetraplégico que, né, praticamente ele não mexe nada no corpo. Aquele que é paralítico de alguns membros, ou um membro do corpo que anda de muleta ou cadeira de rodas, da cintura para cima, a ação motora ela é boa, é normal, mas a cintura para baixo não. E existem várias situações de paralítico. No caso aqui, esse era totalmente prejudicado com essa paralisia, esse homem que acabou, conforme o texto, de ser curado. Muito bom. E aí o que nos mostra então, ainda a respeito desse versículo, que muitas pessoas vinham ter com Jesus para ouvir os ensinamentos. Eu estou pegando esta Bíblia porque a minha não tem um mapa no final, aconselho que você compre com tal. E aí está dizendo que vinha aonde? Deixa eu ver o texto aqui. Da Galileia, Judéia e Jerusalém. Cita a Galileia. Olha, no mapa aqui das terras de Israel, nos tempos do Novo Testamento de Jesus, nós temos a Galileia aqui ao norte da Palestina, né? A Galileia. Esse nome Palestina foram dados pelos gregos. Nós temos Jerusalém aqui, ó. Tá vendo? Na Judéia, ó, Jerusalém e Judéia. Do lado de Jerusalém e Judéia nós temos Betânia, nós temos Belém da Judéia, nós temos o Mar Morto, né? É muito importante. Temos aqui o Rio Jordão. E na Galileia, olha lá, Caná da Galileia, primeiro milagre de Jesus, Carfanaum, Mar da Galileia, olha aqui, o Mar da Galileia, que também é considerado mar salgado, Nazaré, Jesus de Nazaré. Para que você possa observar que as pessoas saíam, então, daqui da Judéia, daqui de Jerusalém, para ir ter ali lá no norte das terras, né, Israel, ouvir Jesus, então, falando, curando, trazendo as boas novas do Evangelho. Sugiro a você que você nunca deixe de ver a geografia bíblica nos seus estudos, ok? Voltando então, eu vou colocar essa Bíblia aqui. Aproveitando, vou pegar o mesmo texto. Deixa eu pegar o mesmo texto, porque eu vou aproveitar umas observações. Ok. Versículo 18 nos ensina o seguinte: e eis que uns homens, aqui já tem outros personagens. Nós observamos aqui um paralítico. Nós ouvimos aqui que o poder do Senhor, o Senhor então é um outro personagem que é Jesus Cristo. Nós vimos aqui os fariseus e doutores da lei. Olha as pessoas ali naquele momento, naquele recinto. E Jesus pregando, ensinando as boas novas do reino. O poder de Deus, o poder do Senhor estava ali para os curar. Ok. O 18 nos diz o seguinte: e eis que uns homens, outros personagens, transportaram numa cama um homem que estava paralítico.
aqui começa a surgir o personagem do subtítulo, paralítico. Então, diz aqui que alguns homens, né, eles tomaram a iniciativa, uns homens transportaram numa cama, que também pode ser chamado como leito, quem? Um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Olha só, o local aqui era uma casa. Então, nós já estudamos que Jesus, ele pregava com autoridade, e o que ele falava realmente acontecia, e falava com poder. De maneira que, nesta casa, estando dentro da mesma, o impacto social, nós já observamos que vinham pessoas das aldeias da Galileia, da Judeia, lá no norte das terras de Israel, de Jerusalém, próximo, estando na Judeia, vir ter com Jesus. Então vinham todas as pessoas, com certeza, Jesus, falando e curando com autoridade, enchia-se as regiões ou a circunvizinhança ao lado de Jesus, como se fosse um mar de pessoas. Então, nesse interim, alguns homens tiveram uma iniciativa, não para eles em si, mas para com o próximo. Então diz aqui que eles transportaram numa cama ou leito um homem que tinha um problema. Ele estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Esse verbo aqui, procuravam, porque há dificuldade. Com certeza tentaram entrar pela porta da frente da casa, não conseguiam. Tentaram entrar pela porta lateral, não conseguiram. Eles não desistiram, porque queriam que aquela pessoa que estava totalmente inabilitada de andar e se locomover para querer ouvir de Jesus e querer ser curado por Jesus, o que aconteceu? Pessoas fizeram isso por ele. Isso nos traz uma grande mensagem, não é mesmo? Nós precisamos fazer não só para nós, né, mas que possamos também exercer ajuda para com aqueles que precisam. E isso aconteceu no versículo 18. No versículo 19, vamos lá o que tem o Senhor nos apresentar em Lucas capítulo 5. E não achando por onde o pudessem levar, porque estava cheio, pelas janelas eles não conseguiram, pela porta não conseguiram, eles desistiram não. Então aqui esse não, que é um não, uma negativa, não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão. E nós já falamos aqui, essa multidão originária da onde? Das aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. Com certeza, se você observar e nós voltarmos para o mapa que temos aqui no final da Bíblia, das terras de Israel, está citando as aldeias da Galileia. Então, tinham pessoas de Tiro, de Sidom, de Sarepta, de Ptolomeida, de Dor, de Caná, de Tiberíades, de Betsaída. Todos esses aqui serão outros de Samaria, de Cesareia, estavam buscando o quê? Essa palavra de conforto e de transformação vinda do perfeito Filho de Deus. E não achando, surgiu uma dificuldade desses homens caridosos para com seu próximo. Não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado, também chamado de eirado. Vamos colocar aqui telhado, eirado. Salvo engano, talvez eu esteja errando. Eira acho que é campo. Vamos tirar aqui eirado, que não tenho certeza, e na dúvida é bom não colocar. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, viram a outra alternativa. E por entre as telhas, o baixaram com a cama ou leito, cama, repete aqui, ou leito, até o meio diante de Jesus. Levaram alguém com problema, paralítico, diante de Jesus. Então, muitas vezes nós precisamos mostrar àqueles que estão ao nosso redor, ou circunstancialmente que se depararem em nossa presença no dia a dia da vida, e que se observarmos alguma dificuldade de eles terem um encontro com Jesus, que possamos fazer de tudo, dispor os nossos bens, os nossos carros, para que as nossas finanças, para que possamos levar alguém que está paralítico espiritualmente, ou mesmo enfermo, ao altar do Senhor Jesus. Assim, esses homens o fizeram. E vendo ele a fé, quem é que viu a fé desses homens? Disse-lhe, foi Jesus: homem, os teus pecados são perdoados. Olha que gostoso.
por atitude de algumas pessoas. E aí, buscando numa outra Bíblia que tem estudos bíblicos um pouquinho mais acentuado, quando nós observamos aqui a respeito das casas, porque nesse episódio Jesus estava numa casa, nos mostra, e a letra vai ficar pequenininha, mas eu vou ler. A casa provavelmente tinha uma escadaria externa que levava para um telhado plano. Então, eles não colocaram uma escada de madeira, já tinha uma escada feita de costume nas casas ali na arquitetura. Na época do Novo Testamento, para resolver o problema do pequeno espaço no interior das casas, as mulheres costumavam realizar suas tarefas diárias no telhado. O paralítico foi baixado pelo telhado até a presença de Jesus. Olha que bom, hein? O telhado descrito por Marcos parece ter sido feito de barro, com pim e ramos que formavam um forro para uma abertura exterior de telhas de barro. Olha que gostoso! Então, existia uma escada do lado, como se fosse para subir ao segundo andar numa laje ou numa área de sol. E aí, eles assim fizeram como uma outra alternativa, tendo em vista que pelas vias normais não conseguiram. Isso acontecendo, estavam ali os bisbilhoteiros. Quem? Os escribas que foram citados. Aonde que estão os escribas? Os escribas estão citados, nós já estudamos aqui para assuntar, para observar o que Jesus fazia, no versículo 17, assentados fariseus e os doutores da lei. Então no 21 vai nos citar a respeito novamente dos escribas, porque aqui está colocando como doutores da lei e aqui está como escribas. Eram as mesmas coisas, as mesmas pessoas. E os fariseus, que é o mesmo nome, e começaram a razoar dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Essa palavra é muito interessante. Eles estavam arrazoando, cochichando entre eles. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Olha só, eles eram doutores da lei, doutores da lei. Eles eram então, diz aqui o texto, escribas da lei, eram fariseus, estudiosos da lei, mas conheciam, mas não praticavam o que estavam lendo, e achando que Jesus estava blasfemando quando perdoava pecados. E olha o que nos diz aqui, voltando para uma outra Bíblia com um pouquinho mais de estudo, a respeito da blasfêmia, nos mostra o seguinte: blasfêmia significa calúnia ou difamação. Referia-se ao ato de insultar o caráter de Deus, achando que o que Jesus fazia insultava o caráter de Deus. E na verdade era o próprio Deus que estava ali na pessoa de Jesus Cristo, fazendo, propagando, disseminando as boas novas do reino. Então, eles estavam ali, eram os estudiosos, eram os doutrinadores, eram os fariseus, eram os mestres da lei, e não conseguiram perceber que aquele era o Jesus, era o libertador prometido lá no Velho Testamento, prometido nos profetas, prometido em todos os 39 livros do Velho Testamento. O 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: Jesus, conhecendo os pensamentos, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a onisciência de Deus. Onisciência de Deus, que é um atributo absoluto de Deus. Só Deus assim a tem. Deus já estava sabendo do pensamento ruim daqueles homens. O 23, qual é mais fácil? Aí Jesus se posiciona. Dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Colocou duas situações. Tanto uma como para a outra, de curar aquela pessoa ou de perdoar os pecados, para os fariseus, para os doutores da lei, para os mestres, era considerado um ato de blasfêmia, e consideravam Jesus, e por isso o perseguiam como blasfemador. No 24, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra, olha, Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. E quando você vai no 17, no último período, está aqui, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Então Jesus tinha poder de perdoar os pecados. A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Glória a Deus, aqui foi a cura que aconteceu para aquele homem cuja vida era paralisada fisicamente, e
pela boa vontade, carinho e amor para com o próximo, alguns homens o ajudou para que ele fosse colocado aos pés do Senhor Jesus, descendo pelo telhado. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama ou leito em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. Então, com certeza, o impacto social foi tamanho, e isso repercutia em todas as cidades e regiões das terras de Israel. Glorificando a Deus, esse homem realmente já estava ali convertido, com vida transformada física e espiritualmente. E finalizando, e todos, ou seja, que eram das aldeias da Galileia, como nós vimos no 17, que vinham da Judéia lá embaixo, no sul da Palestina, e de Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, e outros na região da Galileia das aldeias, viram esse homem sendo curado e glorificando ao Senhor. E 26, e todos ficaram o que? Maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios do temor, dizendo: hoje vimos prodígios, milagres, transformação. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você não leia a Bíblia de maneira técnica e nem rápido, mas que você possa perceber com calma os personagens de cada título e subtítulo e capítulo, as regiões, busque o mapa, busque um dicionário bíblico, veja onde ficam as regiões, quais os verbos, quais os períodos, quais os adjuntos adverbiais que gera intensidade, qual colocação, enfim, reino, governo, estado, personagem, clima, vestuário, região, geografia, para que você possa absorver do texto bíblico uma maior amplitude, um maior conhecimento dos feitos de Jesus como perfeito Filho de Deus. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Se você puder, passa esse estudo para outra pessoa e quem sabe, eu creio, com certeza, tocará no coração de pessoas que estão paralíticas espiritualmente, para que possam ter uma nova vida em detrimento ao estudo e ao conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.